Graças a Deus, você é homem. Seja bem-vindo ao nosso devocional DHPH, de Homem para Homem, o devocional do Christian Men's Network aqui da Universidade da Família para você, homem. Uma rede de homens que buscam ser semelhantes a Cristo. Nosso devocional que estávamos trabalhando hoje é o nosso último devocional em cima do devocional na estrada, que você pode ver aqui do meu lado. Esse devocional que nós estudamos durante toda essa semana. Foram 94 semanas que nós estivemos juntos estudando esse material. E eu queria pedir algo para você, que você pudesse ou escrever algo no chat do próprio YouTube, ou nos mandar um e-mail, que você vai ver aqui embaixo, certo? E compartilhasse conosco como foi essa experiência de estudarmos e caminharmos juntos nesse devocional na estrada, que foram 94 devocionais que foram fundamentais. Eu aprendi demais, cresci muito espiritualmente, emocionalmente, relacionalmente, fui confrontado muitas vezes, precisei pedir perdão algumas vezes, fui encorajado inúmeras vezes a prosseguir e a seguir uma vida com Deus. E esse é o nosso desejo do coração. E esse devocional trouxe para nós muitos direcionamentos, que foi um estudo profundo da Palavra de Deus em diferentes áreas para mim e para a sua vida. E eu gostaria muito que você compartilhasse conosco o seu testemunho de como foi isso para você. E se você, de repente, encontrou Jesus, o Espírito Santo tocou na sua vida e você entregou a sua vida para Jesus através de um desses devocionais, compartilhe conosco, para que a gente possa também se alegrar com você e poder conhecer você de uma forma mais próxima. O que a graça significa para você? Você se considera um homem corajoso? Onde buscamos recursos para vencermos as nossas batalhas a cada dia? Fica comigo e nós vamos conversar sobre o tema hoje, pare. O que tem a ver a palavra pare com as perguntas que nós fazemos? E nós queremos conversar com você isso para que a gente possa trazer edificação e ferramentas para a nossa vida. Quero ler um texto bíblico com você que o escritor aos Hebreus, no capítulo 4, versículos 14 a 16, nos diz: Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou aos céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Eu gosto demais desse texto de Hebreus porque ele fala de chegar diante do trono da graça com confiança. Outra versão fala com ousadia, para que nós possamos, porque eu queria que você entendesse que por que nós podemos chegar ao trono da graça dessa forma? Porque Jesus abriu o acesso através da sua morte e ressurreição a Deus Pai e o véu do templo se rasgou, nos permitindo isso. J.K. Warwick compartilha nesse devocional a importância de conservarmos firmes na fé em Jesus Cristo e nas suas palavras. Nós somos responsáveis de reter uma fé em nosso coração, até mesmo frente à tentação. A Universidade da Família tem vários livros falando sobre a fé. A fé começa em casa, grave a fé no coração dos seus filhos, Igreja mais lar, ou seja, são livros que tratam da importância de eu e você vivermos a fé. A palavra de Deus tem inúmeros textos falando da fé. O próprio Jesus fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Então a fé é realmente o meio, a ação, certo? Que gera vida nas pessoas e gera em nós a expectativa de tudo aquilo que Deus tem para nós. Jesus enfrentou todo tipo de tentação, um sumo sacerdote que foi tentado de todas as maneiras, assim como nós, Jesus, promete que a misericórdia será estendida a todos nós quando buscamos de todo o nosso coração. Graças a Deus pela misericórdia. Muitas manhãs eu levanto e oro juntamente com a minha esposa e digo: Senhor, muito obrigado porque a tua misericórdia se renovou sobre nós esta manhã. E ela é a causa de nós não sermos consumidos. Ou seja, mesmo que eu e você erramos sistematicamente, a misericórdia de Jesus sobre mim e sobre a sua vida nos alcança, nos dando uma oportunidade de nos arrependermos e pararmos esse ciclo vicioso de pecarmos e termos uma vida plena em Deus. Como disse o apóstolo Paulo, graças a Deus
por Jesus Cristo. Precisamos entender que a graça não é uma desculpa para nosso mau comportamento ou para pecarmos, pois Ele estende a sua misericórdia sobre nós. E Paulo escreveu em Romanos sobre isso, lá no capítulo 6, versículo 1 e 2. Presta atenção. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós que morremos para o pecado, como podemos viver vivendo nele? Ou seja, nós precisamos parar de pecar. Gostaria de, nesse momento, indicar um livro de um amigo meu, do pastor Luciano Subirá, que ele lançou ainda este ano, que se chama Graça Transformadora. Eu li esse livro e aprendi demais com esse livro, porque ele fala do poder da graça, da influência da graça e a graça como um agente, como uma força capacitadora para que eu e você possamos viver sem pecar. Eu queria indicar esse livro para você. A graça nos capacita a vencer as tentações, a sermos sábios, a termos discernimento e a conquistarmos as maravilhas do reino celestial. Ela é a força capacitadora. A minha graça te basta. Crescei de graça em graça. E a Bíblia fala em inúmeros textos sobre o poder da graça de Deus, que a graça do Senhor Jesus, a comunhão do Espírito Santo. Nós falamos isso em cada culto que você nós recebemos essa bênção apostólica falando também da graça de Jesus. E olha que fala aqui nesse tema, pare. Eu quero agora voltar ao tema, pare. E ele construiu um acróstico da palavra pare para mim e para você, para que a gente possa lembrar. Então ele colocou o pare de forma vertical. Então pare, o P, prossiga para o alvo. P de prossiga para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Ou seja, avance, vença a tentação, busque o alvo, não desista, se posicione, tome decisões, avance sempre. Vencedores não são aqueles que nunca falham, mas aqueles que nunca desistem. Ou seja, Paulo escreve assim, eu não corro uma corrida desferindo golpes no ar, mas eu corro para o alvo, e o alvo é Cristo. Ou seja, prossiga para o alvo. Letra A, abracem de todo o coração e em tempo integral o modo de Deus agir. Eu gosto muito disso. Fazer a coisa certa não é suficiente. Eu preciso fazer a coisa certa da forma correta. Porque eu não posso usar meios errados para fazer as coisas corretas. Meia verdade é uma mentira completa. A mentira, quanto mais próximo da verdade, mais destrutiva ela é. Então eu e você precisamos abraçar a verdade, abraçar de todo o coração a forma de Deus. Leia a palavra, aceite seus ensinamentos, receba o perdão de Jesus. Lembre-se que foram ressuscitados com Cristo, são novas criaturas, livres da condenação dos pecados e chamados a viver uma vida sem pecar pela graça do Senhor Jesus. Então abrace de todo o coração a Jesus Cristo pela fé. Romanos 6, 12 a 14 fala assim, isso significa que vocês devem conduzir a vida de um modo que não deem oportunidade ao pecado. Uau! Não deem a ele nenhuma chance. Evitem até as mínimas coisas que estejam ligadas com o antigo modo de viver. Abracem de todo o coração e em tempo integral o modo de Deus agir. Lembre-se de que vocês foram ressuscitados. O pecado não pode mais ditar as regras da vida de vocês. Afinal, vocês não estão mais vivendo sobre a velha tirania. Estão vivendo na liberdade de Deus. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Abrace a condição de ser filho amado de Deus, comprado com sangue. Você é filho, abraça essa ideia. Não deixe a mentira do diabo entrar no coração, roubando a identidade de filho que você tem, pelo direito a qual você foi concedido pelo poder de Jesus Cristo, pela sua morte e a sua ressurreição. Nós éramos criaturas, hoje através de Cristo Jesus somos chamados filhos de Deus. Qual que é o caminho para ser filho? Eu preciso reconhecer que sou pecador, que Jesus Cristo veio ao mundo, morreu e ressuscitou e me deu o direito de ser chamado filho. Então, meu nome é escrito no livro da vida do Cordeiro e a partir de então, eu sou chamado filho de Deus. A letra R, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Uau! Se os seus caminhos foram tortuosos até aqui, mas se você reconhecer a Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, em todos os seus caminhos, Ele vai endireitar as suas veredas. Confie no Senhor de todo o seu coração e não apoie em seu próprio entendimento. Provérbios 3, 6 a 5. Letra E, então haja.
Então, se vocês estão falando sério sobre viver a vida da ressurreição com Cristo, hajam de acordo com ela. Busquem as coisas norteadas por Cristo, Colossenses 3:1. Precisamos entender que sermos chamados de cristão e não tendo o comportamento de cristão, estamos de certa forma tornando o nome de Deus em vão, e isso é pecado. E de então, lembre deste acróstico e vamos viver para Cristo, com Cristo e por Cristo em toda a nossa vida. Todas as vezes que você estiver no sinal vermelho, lembra da palavra pare e do acróstico pare. Prossiga, P de prossiga, A de abracem, R de reconheça e E de então haja. Ou seja, traga isso à lembrança. Deus quer trazer a lembrança para que você vença as suas dificuldades. 1 Coríntios 10:13 fala: não sobreveio a vocês tentação que não fosse incomum aos homens, e Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que possam suportar. Mas, quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape para que possam suportar. Uau! Eu quero que você faça comigo essa oração. Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conceda-nos a misericórdia em nossas fraquezas e graça para nos fortalecer, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus você é homem. Hombridade e semelhança a Cristo são sinônimos. O nosso próximo devocional terá o tema: porte-se varonilmente, e vamos estudar o livro Homens Ousados, escritos pelo Paul Cole, filho do Dr. Edwin Lewis Cole. Serão semanas maravilhosas. Orem por nós para que Deus nos dê capacidade, graça, ousadia e intrepidez para podermos continuar essa jornada juntos de homem para homem. Nós somos CMN, nós resgatamos homens, nós resgatamos famílias. Que Deus te abençoe e um grande abraço.